Arquinossápia. Saudações, habitantes do Nexus! Estamos reunidos hoje para a estreia de nosso digníssimo programa. Eu sou o seu apresentador, o decodificador e disseminador de informações do nosso estimado Nexus. A Rádio Nexus preza pela contextualização dos dados que chegam até nossa dimensão. Em caso de anomalias externas, entrar em contato com seu oficial DIS mais próximo. As obras de ação, drama e violência deste autor levantaram a curiosidade dos receptores, e portanto estamos aqui para analisar uma pergunta frequente do Nexus. Por que esses quadrinhos têm uma ligação tão forte com a sétima arte? Oh, eu não sabia que quadrinho não era a terminologia correta. Vou me referir a ele somente como mangás daqui em diante. Para começarmos nosso diálogo, é necessário compreender o autor das obras a serem processadas nesta transmissão. Tatsuki Fujimoto é um artista japonês que pode ser considerado como uma pessoa regida pelo arquétipo do Trickster. O arquétipo Trickster é uma das muitas forças cósmicas que regem nossa realidade narrativa, mas também é uma persona que pode se apossar de personagens diversos da existência, como Loki, o Curupira, o Saci e o Rafael Defante. Tatsuki Fujimoto é um trickster na definição clássica de Lewis High, uma corporificação mítica da ambiguidade e ambivalência, da dualidade e da duplicidade, da contradição e do paradoxo. Nós podemos observar essa característica de Fujimoto em diferentes aspectos de sua vida, como por exemplo a vez que ele publicou um vídeo para o YouTube tentando levitar, ou quando ele fingiu ser uma menina filipina por alguns meses. Ou aquela vez que ele pediu que todos os leitores de seu mangá lessem conteúdo erótico entre dois céus. Bem, mas isso também é importante para compreender o escopo das obras dele, que são todas pautadas na existência bivalente, luz e sombra, homem e demônio, controle e caos, frio e calor, realidade e ficção, e é claro, a vida e a morte. Fujimoto utiliza destas dualidades existentes em nossa realidade para abordar personagens que se encontram nos extremos desse espectro, ou até no meio termo deles. É através disso, buscando ilustrar e narrar os conflitos da existência humana e como nossas emoções irão se aplicar na perpetuação da nossa existência. O cinema também compartilha dessa dualidade, sendo uma forma de mídia capaz de imagem e som, apresentando realidade e ficção, utilizando de luz e sombra, cor e sua ausência. Iniciamos nossa análise da presença do cinema nos mangás de Tatsuki Fujimoto através de sua primeira obra serializada, Fire Punch. Fire Punch é uma obra muito interessante, porém extremamente perturbadora para qualquer espectador, considerando os acontecimentos grotescos de natureza social e carnal que ocorrem no longo dessa narrativa. Iremos revelar a presença desses conteúdos a seguir com a nossa transmissão. Essa obra é ambientada em um apocalipse frio, uma terra congelada e imóvel, onde as pessoas sucumbiram à loucura e ao terror. Os habitantes desta terra vivem de mãos dadas com a crueldade e a bestialidade. Tudo o que eles conhecem é o desespero e desconforto do gelo. O protagonista de Fire Punch é Agni, um homem que possui um poder de regeneração que o permite sobreviver a qualquer coisa, mas que foi ateado fogo por um soldado de um grupo de sobreviventes. Incapaz de morrer, Agni se ergue como um homem em chamas, determinado a se vingar dos que o fizeram sofrer. O Agni é o contraste com o ambiente em que ele vive. Ele representa o extremo emocional e a força do calor, a irracionalidade, o perigo, sua forma passional e a destruição involuntária que ele causa com o toque. Mas Agni também possui as qualidades do calor, como conforto, bondade e a possibilidade de sobrevivência. Na realidade em que vivemos, o calor significa movimento e o frio representa estagnação. Tanto na linguagem visual quanto na linguagem narrativa, o calor é criado através do movimento. Tudo que está se movendo possui calor e, portanto, vida. Desta forma, a vida também é algo ligado ao calor e ao movimento, enquanto seu oposto, a morte, está conectado ao frio e à entropia. Eu sei o que estão pensando. O que estas anedotas de física têm a ver com a importância do cinema nas obras deste mangaka? Bem,
Fique tranquilo, pois com a introdução do personagem do Togata, tudo começa a se esclarecer. O Togata é um homem com poderes similares ao de Agni, que vive sua vida coletando as memórias do passado. Obcecado por filmes, ele eventualmente decide que irá criar o próprio filme nesse mundo tedioso de gelo. E para isso, ele irá utilizar de Agni como seu personagem principal. Considerando que o calor é o movimento, e portanto vida, o cinema, que é uma forma de capturar o movimento, seria a vida em si em Fire Punch, sendo a força motriz daqueles que possuem conhecimento pleno da realidade, como o Togata e a Bruxa de Gelo, que pretende destruir e recriar o mundo para poder assistir um filme de Star Wars. Podemos utilizar do texto Cinema, Arte e Indústria, de 2002, do crítico literário brasileiro Anatol Rosenfeld, para reforçar esta hipótese. Rosenfeld disserta que reproduzir o movimento pela imagem é uma das aspirações mais antigas da humanidade. Mesmo retrocedendo a épocas remotíssimas, já encontramos o homem obcecado pela ideia de solucionar este problema. Se o cinema é capaz de capturar a vida em si, através da captura de movimentos e sons, se essa é a destinação final das formas de arte, através da difusão da vida para uma plateia que possa interpretá-la, isso seria motivo suficiente para que Togata crie seu filme, para que ele continue vivendo pela esperança de criar um filme novo. Não é à toa que o protagonista desse filme é o próprio Agni, que representa o calor. Este calor da vida que reside no cinema escapa também para o ambiente que se assiste os filmes. Em Fire Punch, o pós-vida é representado muitas vezes como uma sala de cinema, um lugar descrito como aconchegante e caloroso, onde as imagens em movimento passam para aqueles que viveram nesta terra congelada e cruel, possam agora se tornar apenas espectadores dentro do conforto. No texto O Rosto e a Vida da Sala de Cinema na Lisboa do século XX, de Thalita Ferraz e João Luiz Vieira, os pesquisadores afirmam que o movimento da cinema não se esgota na projeção e na tela animada. Ele transborda e se coaduna com os ambientes arquiteturais e seus elementos físicos. Chainsaw Man é uma obra que dispensa apresentações, sendo atualmente um dos mangás serializados mais populares do mundo todo. A história de Denji e o mundo repleto de demônios é a obra mais bem recebida de Tatsuki Fujimoto. E como todos os seus trabalhos, o cinema também sangra por entre os quadros que compõem a vida desses personagens. A apreciação de Fujimoto pela sétima arte se torna aparente não só na forma que ele começa a criar a composição de suas cenas, que agora se assemelha cada vez mais com frames de um filme, mas também em seu repertório de referências, que marcam a abertura tanto do anime quanto dos painéis mostrados no mangá. Porém, Fujimoto utiliza do cinema de maneira diferente de sua obra anterior, mas ainda mantendo os princípios de seus pensamentos sobre a sétima arte. Em Chainsaw Man, o cinema é utilizado para representar a conexão entre as pessoas, mas também o mundo mudando e as suas imperfeições, como visto quando Denji e a Makima vão para o encontro em uma maratona de filmes. Makima e Denji ambos reagem de maneira negativa aos filmes que eles estão assistindo, listando aspectos positivos e negativos de cada uma das sessões. Porém, nenhuma dessas obras parece ressoar com eles emocionalmente, até que eles veem uma cena muito simples, que eles não estavam esperando de um filme que não era tão bom. A cena de um abraço. Denji e Makima são dois personagens que de formas diferentes almejam contato com outros seres, especialmente através de abraços. Denji, que sempre teve o Pochita para abraçar e é abraçado por muitos durante o decorrer do mangá, e a Makima, que deseja profundamente ter alguém que ela visse como um igual, a ponto de poder demonstrar afeto genuíno a essa pessoa. Essa dimensão emocional do cinema é explorada aqui como uma forma de conexão entre as pessoas, especialmente em situações triviais do cotidiano, como um abraço. E é por isso que no confronto final, o Pochita pergunta para Makima se no mundo perfeito que ela pretende criar, ainda irão existir filmes considerados ruins. E a Makima responde com não, que não existe espaço para filmes singelos e simples, que abordam o cotidiano ou que ela, em seu preconceito, considere ruins. E é nesse momento que Pochita decide que ela deve mesmo morrer. Afinal, um mundo perfeito, sem morte, guerra e fome, é também um mundo em que seus opostos não podem existir e, portanto, não podem ser apreciados. Assim como no cinema, conflito é algo que deve existir em seu estado natural, para que uma narrativa satisfatória seja criada. É assim que formamos nossas emoções em relação à realidade que vivemos, através desses contrastes e as possibilidades que surgem entre eles, similar ao fato de que luz e sombra
são a mesma coisa. Uma é a presença de fótons e a outra a sua ausência. Uma realidade de perfeição e uma somente de imperfeições não são cenários que funcionam. E deve ser por isso que o Pochita não sai por aí devorando todos os aspectos negativos que afetam a humanidade. Adeus Eri é um mangá de volume único lançado em 2021 por Fujimoto, como um one-shot separado do universo continuado de Chainsaw Man, assim como ele fez com Look Back, que foi lançado no ano anterior. Esse mangá conta a história do Yuta, um rapaz que é influenciado pela mãe dele a se tornar cineasta, com o objetivo de gravar os últimos meses de vida da própria mãe, amando dela. E é após sofrer com a rejeição e crítica dos colegas de escola que assistiram o filme, que Yuta finalmente encontra com Eri, uma adolescente cinéfila que diz ter gostado do filme que ele criou. A narrativa, a partir desse ponto, começa a misturar a realidade com a ficção criada por Yuta, utilizando as captações que ele fez com a sua câmera. Em momentos passamos a acreditar que a mãe de Yuta era uma ótima mãe e que os alunos da escola o julgaram por ter colocado um final tão tosco ao filme em homenagem a ela. Porém, em seguida é revelado que a mãe do Yuta é na verdade bem abusiva e cruel com o próprio filho. E tudo que foi gravado foi uma realidade fabricada de quem ela era, uma ilusão cinematográfica. Assim também é o relacionamento de Yuta e Eri. Através das gravações, ficamos convencidos de que eles estão vivendo um romance. Porém, com a morte de Eri, descobrimos que isso também foi pensado como uma narrativa para o filme e não a realidade. Até mesmo a aparência física da Eri é diferente. Ela utilizava aparelho, óculos, e a sua personalidade era muito mais desagradável do que aparenta. Até esse momento da história, é possível afirmar que Adeus Eri está falando sobre a capacidade do cinema de criar uma realidade que, apesar de baseada na vida real, é apenas uma ilusão arquitetada através da montagem e de um roteiro convincente. Somos enganados por essas narrativas fabricadas a acreditar que o que estamos vendo é a realidade, similar ao mito da caverna do filósofo grego Platão, mas não vamos entrar nessas semânticas agora. É com a revelação de que a Eri é uma vampira na vida real, a metáfora para o cinema se expande. Não estamos mais apenas tratando do cinema como forma de fabricar uma versão da realidade, mas também como uma forma de preservação da memória. Eri afirma que por conta de sua natureza como vampira, ela perde as memórias sempre que completa 200 anos e deve começar tudo de novo. Mas agora, com o filme do Yuta, ela pode assistir a essa versão fabricada dela de novo e de novo, eternizando essa versão da Eri como a realidade. E o mesmo pode-se dizer da mãe do Yuta, que apesar de ser tão cruel, é eternizada no filme como uma boa mãe. Isso só torna evidente o quão talentoso é o Yuta na criação desses cenários, capaz de distorcer a realidade a ponto de enganar a audiência em seus filmes. O próprio Yuta, agora um adulto, fica obcecado em ficar montando de novo e de novo o filme que ele fez com a Eri, tentando encontrar alguma coisa que pareça estar faltando dessas versões fabricadas de sua adolescência. E, no final da história, ele percebe não só o próprio talento em eternizar e criar cinema, mas também aceita que o que estava faltando era o seu toque criativo favorito: explosões e momentos dramáticos. O paleontólogo e cineasta Mark Azema foi um dos primeiros a afirmar que as pinturas rupestres feitas pelos seres humanos são, na verdade, formas primordiais de animação e, portanto, cinema. Isso foi comprovado quando os pesquisadores começaram a considerar a forma que as paredes da caverna eram iluminadas, criando a impressão de movimento sobre as gravuras feitas na pedra, fazendo com que aqueles desenhos se movam ligeiramente, porém registrando o movimento caloroso da vida. É impressionante como a alma humana sempre busca pelo cinema, a reprodução da realidade cheia de vida em que vivemos, desde os tempos primordiais da nossa espécie até o momento atual em que a humanidade e a mídia cinematográfica são inseparáveis. Nosso cérebro corre em direção ao calor aconchegante do movimento, e isso acaba nos levando em direção à vida que existe dentro das salas de cinema. E com isso, caros ouvintes, encerramos a primeira edição do Radio Nexus. Espero que as consciências que flutuam por esse espaço digital estejam satisfeitas com essa decodificação. E eu espero que até mesmo eu, seu querido apresentador, possa ter a oportunidade de correr em direção à vida. Mas o que estou dizendo? Eu sempre estive aqui.
Se gostaram da nossa transmissão e quer que ela continue evoluindo e alcançando lugares mais distantes do Nexus, por favor, lembre-se de se inscrever e também, se for possível, nos apoiar financeiramente. Nós iremos nos ver na próxima transmissão. Uma boa noite.